Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ao amanhecer de uma manhã cinzenta de novembro, Malcolm Hayes, um veterano afro-americano de 68 anos, caminhava lentamente pelas ruas de Chicago. Suas roupas, desgastadas por anos de vida nas ruas, revelavam uma história de serviço heróico que nenhuma medalha poderia proteger. Malcolm havia servido 2 vezes no Iraque e uma no Afeganistão, recebendo diversas condecorações por bravura e liderança. Mas agora era apenas mais um rosto na indiferença urbana. Ao parar para se proteger da chuva sob o toldo de uma loja fechada, uma patrulha policial o avistou. Um dos policiais, notando sua postura ligeiramente trêmula e aparência desleixada, imediatamente o acusou de comportamento suspeito. Antes que Malcolm pudesse explicar que estava simplesmente procurando abrigo, foi violentamente preso, algemado e empurrado para dentro da viatura sob o olhar curioso dos transeuntes. O que a polícia não sabia era que Malcolm tinha um histórico militar exemplar e um histórico contundente de bravura diante do perigo. Mas, neste mundo, tais detalhes pouco importavam quando um homem era julgado por sua pele e roupas. Naquela manhã, porém, a máquina judicial estava prestes a tomar um rumo inesperado. A história de Malcolm, revelada no tribunal algumas horas depois, não deixou dúvidas. Um veterano respeitado, injustamente humilhado e preso, finalmente teve a oportunidade de fazer sua voz ser ouvida. As paredes do tribunal tremeram sob o peso de suas palavras e para muitos, foi um choque. Um lembrete claro de que a injustiça pode atingir até mesmo aqueles que deram suas vidas para proteger os outros. A chuva caía intermitentemente nas calçadas escorregadias de Chicago. Malcolm Hayes caminhava penosamente apoiado na bengala. Seus sapatos estavam encharcados e seu casaco poído não era mais suficiente para protegê-lo do vento frio. Cada passo o lembrava dos anos que passara servindo ao seu país, e agora, esse mesmo país parecia ignorá-lo. Ao parar em frente a uma loja fechada para se proteger por um momento, um carro de polícia diminuiu a velocidade ao seu lado. O policial Derek Collins, um jovem policial com um olhar desconfiado, franziu a testa. "Ei, você aí! O que está fazendo aqui?" gritou Collins, sua voz seca ecoando sob o toldo. Malcolm levantou as mãos, surpreso e confuso. Eu estou me protegendo da chuva. Eu não estou incomodando ninguém", ele respondeu com uma voz calma, mas cansada. Collins não lhe deu ouvidos. Correu em sua direção, agarrou Malcolm pelo braço e obrigou-o a colocar as mãos atrás das costas. "Senhor, o senhor está preso por comportamento suspeito e resistência", ele anunciou. Os transeuntes se dispersaram em choque. Entre eles estava uma jovem, Lisa Carter, que filmava a cena com o celular. Ela sussurrou, "Mas ele não fez nada, ele é um velho." Malcolm não entendeu. Cada palavra que tentava dizer em sua defesa era abafada pelo estalar das algemas e pelos gritos dos policiais. Sentiu a raiva crescendo dentro de si, mas também uma profunda tristeza. Como um veterano que arriscou a vida para proteger este país poderia ser tratado assim, como um criminoso? Enquanto o empurravam em direção ao carro de patrulha, Malcolm notou o distintivo de Collins, número 4521. Um detalhe que poderia parecer insignificante, mas que mais tarde se tornaria crucial. Dentro do carro, Malcolm permaneceu em silêncio, observando a chuva cair pelo para-brisa. Seus pensamentos se voltaram para seu passado militar, para seus companheiros mortos e para a injustiça que agora sofria. Ele sabia que não podia permanecer em silêncio. Não se tratava apenas de uma prisão. Era um lembrete claro de que mesmo aqueles que haviam dado a vida pelos outros podiam ser humilhados por aqueles que nada entendiam de sua história. Naquela manhã, Malcolm Hayes não era apenas um morador de rua. Ele era um símbolo da ira de um sistema injusto e estava pronto para lutar pela verdade. Malcolm Hayes foi arrastado para o saguão gelado da Delegacia de Polícia de Chicago. As paredes brancas estavam arranhadas e o cheiro de desinfetante se misturava ao de café frio e metal úmido. Os policiais presentes o encaravam com uma mistura de suspeita e indiferença. O policial Derek Collins o empurrou em direção a uma mesa onde um policial mais velho, o sargento Thomas Whitman, estava rabiscando notas. "Este é o seu suspeito, sargento." "Comportamento suspeito na chuva", disse Collins, presunçosamente. Whitman ergueu os olhos, examinando Malcolm de cima a baixo. "Ele parece velho o suficiente para causar problemas", disse ele com um sorriso irônico. Malcolm tentou falar. Eu não estou fazendo nada errado. Sou apenas um veterano." Collins interrompeu abruptamente. "Veterano ou não, você precisa nos explicar por que está por aqui como se fosse." Ele parou procurando uma palavra que o magoasse. "Um vagabundo." Malcolm sentiu a raiva aumentar.
Ele havia servido seu país com honra, arriscado a vida, e era assim que estava sendo tratado? Um jovem oficial chamado Jason Miller, sentado ao lado da mesa, estremeceu ao ouvir Collins falar assim. Ele pareceu desconfortável, mas não ousou intervir. Posso provar minha identidade, disse Malcolm. Tenho meus documentos militares. Collins deu de ombros. Deixamos isso para depois. Por enquanto você fica aqui. Malcolm foi levado para uma cela fria, onde as paredes pareciam encolher ao seu redor. Cada som da rua parecia amplificado, cada risada de policial feria seus ouvidos. Mas lá no fundo havia uma faísca. Ele sabia que sua história não ficaria escondida. Enquanto isso, Lisa Carter, a jovem que o filmou do lado de fora, já havia compartilhado o vídeo nas redes sociais. As visualizações aumentavam rapidamente e os comentários começavam a denunciar a injustiça. Aos poucos, o caso de Malcolm se tornava público, e o departamento de polícia estava prestes a descobrir que as ações de um simples veterano poderiam abalar todo um sistema. Naquele exato momento, Malcolm sentou-se no banco de metal da cela, recuperando o fôlego. Ele não era apenas um homem preso. Era um símbolo de dignidade e coragem diante da injustiça, pronto para mostrar ao mundo o que realmente significa servir ao país. O celular de Lisa Carter não parava de vibrar desde que ela postou o vídeo. Visualizações e compartilhamentos se acumulavam em uma velocidade vertiginosa, e logo a delegacia estava recebendo ligações de cidadãos indignados. Entre eles estava um advogado chamado Nathaniel Brooks, um homem afro-americano conhecido por defender causas perdidas, mas justas. Naquela noite, Nathaniel atravessou as portas da delegacia. Viu Malcolm sentado em sua cela, com as costas curvadas, mas os olhos brilhando com uma determinação silenciosa. Senhor Reis? Nathaniel perguntou, aproximando-se. Malcolm olhou para cima, reconhecendo imediatamente a seriedade no olhar do advogado. Sim, sou eu. Sua voz tremeu levemente. Meu nome é Nathaniel Brooks. Estou aqui para ajudar você, disse ele calmamente. O que está acontecendo com você é inaceitável. Sua história precisa ser ouvida. Os policiais, surpresos com a intervenção do advogado, trocaram olhares. Collins franziu a testa, visivelmente irritado. Você não pode simplesmente. Nathaniel o interrompeu com um gesto. Tenho o direito constitucional de falar com meu cliente. E ele tem o direito de se defender. Sentado em frente a Malcolm, Nathaniel ouvia atentamente sua história. Cada palavra, cada detalhe de seu serviço militar e da vida posterior pintavam um quadro de sacrifício e injustiça. Malcolm falava de seus companheiros mortos, de suas condecorações, mas também de sua descida à pobreza e ao esquecimento. Eles me trataram como um criminoso quando arrisquei minha vida por eles, sussurrou Malcolm, com raiva e dor misturadas em sua voz. Nathaniel tomou notas cuidadosas. Usaremos seu histórico militar, suas distinções, seus depoimentos. Mostraremos que você é um veterano respeitado e que esta prisão não foi apenas injusta, mas também discriminatória. Pela primeira vez desde sua prisão, Malcolm sentiu uma esperança real. Ele entendeu que essa batalha não só seria legal, mas também poderia mudar a percepção de todos aqueles que acreditavam que a pobreza ou a aparência justificavam a humilhação. Enquanto isso, do lado de fora da cela, Lisa Carter continuava filmando, ciente de que a qualquer momento poderia mudar a opinião pública. As redes sociais estavam em polvorosa, e logo até a mídia local começou a se interessar pela história de Malcolm. Naquela noite, Malcolm não dormiu. Ele ponderou o que viria a seguir, ciente de que sua luta havia apenas começado, mas certo de que, com Nathaniel ao seu lado, sua voz finalmente seria ouvida. O tribunal de Chicago estava lotado naquela manhã. Jornalistas, ativistas e cidadãos curiosos se reuniram para testemunhar o que prometia ser um caso explosivo. Malcolm Reis entrou na sala do tribunal, acompanhado por Nathaniel Brooks. Seu jaleco estava limpo, mas suas mãos tremiam levemente, uma mistura de nervosismo e raiva reprimida. O juiz Rebecca Lawson, uma mulher rigorosa, mas conhecida por sua imparcialidade, bateu o martelo para impor ordem. Esta audiência está aberta. Hoje ouviremos o caso do Sr. Malcolm Reis. O policial Derek Collins e o sargento Thomas Whitman estavam presentes, visivelmente desconfortáveis sob o escrutínio da plateia e das câmeras. Collins evitou contato visual com Malcolm, enquanto Whitman parecia mais agitado do que nunca. Nathaniel se levantou e começou sua declaração de abertura. Meritíssimo, senhoras e senhores, hoje não estamos falando apenas de uma prisão. Estamos falando de um veterano, um homem que arriscou a vida pelo nosso país, sendo preso injustamente por causa de sua aparência e posição social. O Sr. Reis merece justiça. Collins se manifestou para defender suas ações.
Meritíssimo, agimos de acordo com o protocolo. O senhor Reis parecia. Nathaniel interrompeu. Parecia o quê? Um veterano respeitado? Ou um homem negro? Sua percepção levou a uma injustiça flagrante. A plateia murmurava. Os jornalistas rabiscavam febrilmente, cientes de que o caso causaria comoção. Então Nathaniel recorreu às evidências. Fotos de Malcolm em uniforme militar, certificados de serviço, depoimentos de colegas soldados. Cada documento reforçava a imagem de um homem respeitável e corajoso, abatido pelo preconceito e pela ignorância crassa. Malcolm permaneceu em silêncio durante as primeiras trocas de palavras, observando os policiais que o prenderam. Sentia uma mistura de medo e satisfação. Medo, porque o sistema podia ser cruel. Satisfação, porque finalmente sua verdade estava começando a vir à tona. À medida que a manhã se aproximava do fim, o juiz Lawson fez uma pausa. A opinião pública, em parte por meio das redes sociais, começava a se manifestar. Até a polícia começou a sentir que sua versão dos fatos não se sustentaria diante das evidências e do crescente apoio a Malcolm. O primeiro dia do julgamento não resolveu nada, mas já havia mudado o curso dos acontecimentos. Malcolm Reis não era mais apenas um veterano sem teto. Ele havia se tornado o símbolo da luta contra a injustiça sistêmica. E sabia que os próximos dias determinariam se sua voz finalmente seria ouvida. No segundo dia do julgamento, a tensão no tribunal era palpável. As cadeiras estavam cheias de jornalistas, ativistas e cidadãos que tinham vindo apoiar Malcolm Reis. Cada olhar para ele o lembrava da importância daquela batalha. Ele estava lutando não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que haviam sofrido injustiças semelhantes. Nathaniel Brooks se levantou com determinação. Meritíssimo, agora chamamos nossas testemunhas. O primeiro a testemunhar foi Sargento James Parker, ex-companheiro de Malcolm no Iraque. Ele entrou na sala com seu uniforme de veterano ainda impecável. Servi com Malcolm no Iraque por 2 anos, explicou Parker. Ele é um homem corajoso, leal e honesto. Ele jamais teria se envolvido no comportamento suspeito que você descreve. O juiz Lawson assentiu com interesse. Collins, no banco dos réus, mexeu-se na cadeira visivelmente desconfortável. Então veio Lisa Carter, a jovem que filmou a prisão. Seu depoimento foi claro e preciso. Eu só o vi procurando abrigo debaixo do toldo. Ele não fez nada ilegal. Filmei a cena toda. Ela estendeu o celular para mostrar o vídeo. O tribunal assistiu em silêncio. O vídeo mostrava Malcolm calmo e respeitoso enquanto Collins o agarrava com violência. Então Nathaniel passou a palavra ao próprio Malcolm. De pé diante do tribunal, Malcolm falou com voz firme mas trêmula. Eu servi este país. Arrisquei minha vida para proteger estranhos. E, no entanto, hoje sou tratado como um criminoso por simplesmente buscar abrigo. Tudo o que peço é justiça. Os murmúrios na sala se transformaram em silêncio respeitoso. Os rostos dos policiais revelavam uma mistura de constrangimento e raiva reprimida. Nathaniel então atacou um ponto crucial, o protocolo de prisão. Meritíssimo, esses policiais não só agiram com preconceito, como também ignoraram todos os procedimentos de diligência. Esta é uma prisão motivada por discriminação. Collins tentou se defender. Nós apenas seguimos nossos instintos. Nathaniel o interrompeu bruscamente. Seu instinto levou a humilhar um veterano respeitado, nada mais. Naquele momento, um documento inesperado foi apresentado. Relatórios internos da polícia mostrando que Collins já havia recebido diversas denúncias de comportamento abusivo. O tribunal prendeu a respiração. As revelações estavam vindo como bombas, e a imagem da polícia começava a ruir diante de todos. No final do dia, Malcolm retornou à sala de descanso, exausto, mas cheio de determinação. Ele sabia que a luta estava longe de terminar, mas sentia a verdade começando a emergir. Cada depoimento, cada evidência, aproximava um pouco mais a justiça dele. No terceiro dia do julgamento, a tensão aumentou. O promotor Victoria Kane, conhecida por seu estilo implacável, entrou na sala com um olhar determinado. Ela não estava ali para entender Malcolm Reis, ela queria desacreditá-lo. Meritíssimo, começou Kane, contestamos o relato do Sr. Reis e de suas testemunhas. É fácil dizer que uma prisão é injusta quando vista através das lentes da compaixão. Nathaniel Brooks se levantou imediatamente com os olhos brilhando. Meritíssimo, temos provas irrefutáveis, vídeo, depoimento militar, documentos oficiais. O Sr. Reis não é apenas um veterano, ele é um cidadão cumpridor da lei. Kane não se intimidou. Ela desafiou a primeira testemunha, o sargento James Parker, tentando semear a dúvida. Sargento Parker, o senhor pode confirmar que estava presente durante esta prisão? Não, respondeu Parker calmamente.
Mas eu conheço o caráter de Malcolm. Ele jamais faria algo suspeito. Kanye suspirou, visivelmente frustrado, e passou para Lisa Carter. Você afirma que seu vídeo está completo. Pode garantir que ele não esconde nada? Lisa olhou fixamente para o promotor, segura de si. Tudo que é relevante está no vídeo. Você pode conferir por si mesmo. A corte assistiu, impressionada com a precisão e a coragem da jovem. Malcolm, sentado, sentiu um arrepio de orgulho e alívio. Mas Kanye não desistiu. Ela tentou denegrir Malcolm, insinuando que a falta de moradia dele poderia afetar seu julgamento e credibilidade. Como você pode confiar em alguém que vive nas ruas? Ela perguntou sarcasticamente. Malcolm se levantou lentamente com o olhar fixo no promotor. Porque, apesar de tudo, servi este país. Porque arrisquei minha vida por cidadãos como vocês. E hoje simplesmente peço que me tratem com a dignidade que mereço. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz Lawson notou a força das palavras de Malcolm, enquanto o promotor parecia perder um pouco da confiança. Então Nathaniel surpreendeu a todos ao apresentar um novo documento, queixas internas contra Derek Collins por abuso de poder e discriminação. A tensão aumentou instantaneamente. Kanye perdeu um pouco da compostura. Os policiais presentes ficaram tensos, cientes de que a pressão aumentava. No final do dia, Malcolm retornou à sua cela sentindo uma mistura de exaustão e satisfação. A luta estava longe de terminar, mas os fundamentos da verdade estavam emergindo. Cada documento, cada testemunho, cada palavra dita aproximava Malcolm da justiça que ele tanto merecia. No quarto dia do julgamento, o tribunal estava lotado de jornalistas. As redes sociais estavam em polvorosa. O vídeo de Malcolm Reis já havia sido compartilhado milhares de vezes, e a mídia local o descrevia como a prisão de um veterano que se tornou um símbolo de injustiça. Nathaniel Brooks levantou-se para apresentar uma prova fundamental para a defesa, o arquivo completo do serviço militar de Malcolm. Ele mostrou as medalhas, cartas de recomendação e relatórios oficiais de missões perigosas que havia completado no Iraque e no Afeganistão. Meritíssimo, disse Nathaniel, este é um homem que arriscou a vida para proteger a nossa. Um homem condecorado por sua coragem e lealdade, e agora é humilhado simplesmente por sua aparência e posição social. A sala ficou em silêncio. Até Derek Collins, sentado no banco dos réus, desviou o olhar. As evidências eram avassaladoras. Então Nathaniel trouxe um antigo oficial superior, o coronel Richard Thompson, que comandou Malcolm em sua última missão. Thompson, ereto e imponente, testemunhou com autoridade. Servi com Malcolm por 3 anos. Ele salvou a vida de vários soldados sob fogo. Nunca vi um homem mais corajoso e íntegro. Seja no campo de batalha ou na vida civil, ele merece respeito, não humilhação. O juiz Lawson anotou cuidadosamente os detalhes do depoimento, e toda a assembleia pareceu emocionada. Os murmúrios se transformaram em sussurros de admiração por Malcolm. Até jornalistas tomaram notas freneticamente, cientes de que essas revelações chocariam a opinião pública. Espectadores presentes no tribunal enviaram mensagens ao vivo nas redes sociais, aumentando ainda mais a pressão. Collins, que havia prendido Malcolm sem motivo aparente, sentiu a situação se esvaindo. Seu rosto estava pálido e tenso, enquanto Whitman tentava desajeitadamente tranquilizá-lo. Malcolm sentou-se calmamente, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Cada palavra dita sobre sua coragem e dedicação questionava a legitimidade de sua prisão. Ele sabia que o tribunal, e em breve toda a cidade, finalmente compreenderia a injustiça que ele havia sofrido. Ao final daquele dia, Malcolm não se sentia mais apenas mais um acusado. Ele se via como um símbolo, um veterano respeitado que lembrava a todos que a coragem e a honra nunca desaparecem, mesmo diante da mais cruel injustiça. No quinto dia do julgamento, a tensão atingiu o auge. A mídia transformou o caso Malcolm Reis em um escândalo local. As emissoras de televisão transmitiram momentos importantes da audiência ao vivo, e as redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio ao veterano. A hashtag Justiça despede Malcolm estava na moda nacional. Dentro do tribunal, Derek Collins e o sargento Thomas Whitman começavam a sentir a pressão. Todos os repórteres presentes lançavam olhares perscrutadores, cada murmúrio vindo do tribunal parecia acusá-los. O geralmente arrogante Collins agora evitava contato visual com Malcolm e até mesmo com o juiz Lawson. Whitman, nervoso, digitava repetidamente em suas anotações. Nathaniel Brooks apresentou um novo elemento, depoimentos de vizinhos e antigos colegas de Malcolm, que descreveram um homem respeitoso, prestativo e completamente incapaz de representar um perigo para a comunidade.
Esses homens e mulheres, disse Nathaniel, confirmam que a prisão do Sr. Hayes não teve outra base além do preconceito. Collins tentou responder, mas cada palavra que ele dizia parecia contraproducente. Nós apenas seguimos, ele gaguejou, mas Nathaniel o interrompeu. Seguido por quê? Seu preconceito racial? Seu desprezo por um veterano? A plateia prendeu a respiração. Nem mesmo a promotora Victoria Kane, antes implacável, conseguiu ignorar a dimensão do escândalo. Em seguida, um documento interno da polícia foi apresentado, revelando que Collins estivera envolvido em vários incidentes de discriminação racial, alguns até encobertos por seus superiores. Whitman empalideceu, percebendo que a questão estava saindo do controle. Sob crescente pressão, Collins explodiu. Certo. Sim, talvez tenhamos exagerado a situação, murmurou ele com a voz embargada. Whitman, em pânico, tentou acalmar o colega, mas era tarde demais. A confissão, mesmo parcial, teve o efeito de uma bomba no tribunal. Câmeras imortalizaram cada momento, e os murmúrios na sala se transformaram em um alvoroço de apoio a Malcolm. Malcolm, parado diante dos policiais, não sorria. Permanecia calmo e digno. Mas em seus olhos havia uma satisfação silenciosa. A verdade finalmente estava emergindo. Naquele dia, ele não era mais apenas um veterano sem teto preso injustamente. Ele havia se tornado símbolo de uma justiça que não podia ser sufocada pelo medo ou pelo poder. No 6º dia do julgamento, a atmosfera no tribunal era eletrizante. As cadeiras estavam cheias de jornalistas, ativistas e até veteranos que tinham vindo apoiar Malcolm Hayes. Todos os presentes sabiam que aquele dia poderia decidir o destino do veterano. Nathaniel Brooks levantou-se para seu apelo final. Sua voz era firme, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Meritíssimos senhoras e senhores, o que vimos esta semana vai além da injustiça individual. É um problema sistêmico, em que a aparência e o status social são usados para humilhar aqueles que serviram e protegeram este país. O Sr. Hayes merece justiça, não apenas para si mesmo, mas para todos os que sofrem injustiça. Em seguida, apresentou as provas finais, relatórios militares, vídeos, depoimentos de civis e veteranos. Cada peça reforçava a imagem de um homem corajoso, honesto e respeitado. A promotora Victoria Kane fez o possível para rebater esses argumentos, mas agora parecia estar se retraindo. Ciente de que a pressão da mídia e as evidências esmagadoras estavam trabalhando contra ela. Meritíssimo, ela começou, mas sua voz carecia de convicção. Collins e Whitman estavam sentados no banco dos réus, de cabeça baixa. As confissões parciais do dia anterior haviam abalado sua credibilidade, e cada evidência adicional parecia afundá-los ainda mais. Então Nathaniel deu a palavra a Malcolm. De pé diante do tribunal, Malcolm falou com dignidade e emoção. Eu servi este país. Arrisquei minha vida por estranhos. E hoje estou aqui para ver a justiça feita não por vingança, mas pela verdade. Se permanecermos em silêncio diante da injustiça, quem defenderá aqueles que não têm voz? O silêncio se instalou. Até o juiz Lawson pareceu profundamente comovido. Os repórteres tomaram notas freneticamente, cientes de que aquelas palavras permaneceriam gravadas na história da cidade. No final do dia, o juiz tirou a toga e se retirou para seus aposentos para deliberar. A espera foi excruciante. Malcolm, Nathaniel e até Lisa Carter, que acompanhava o caso de perto, sabiam que cada minuto poderia mudar o curso da vida de Malcolm e enviar uma mensagem poderosa a toda a comunidade. Naquela noite Malcolm não dormiu. Pensou em sua vida, em seus sacrifícios e em tudo o que havia passado. Mas no fundo, sentia que a verdade havia encontrado uma saída e que nenhuma injustiça poderia sufocá-la para sempre. No 7º dia do julgamento, o tribunal estava tenso como sempre. Todos aguardavam o veredito do juiz. Rebecca Lawson. As câmeras estavam focadas em Malcolm Hayes, impecável em seu terno simples, mas com um olhar de dignidade e determinação. O juiz bateu o martelo para pedir silêncio. Após analisar todas as evidências, ouvir as testemunhas e considerar as confissões dos policiais, este tribunal reconhece que a prisão do Sr. Malcolm Hayes foi injustificada e discriminatória. Um murmúrio de alívio percorreu a sala. Malcolm sentiu o coração disparar e as mãos trêmulas se fecharem em punhos. O juiz continuou. Derek Collins e Thomas Whitman violaram os protocolos e demonstraram comportamento abusivo e discriminatório. Medidas disciplinares severas serão tomadas contra eles. Collins empalideceu, incapaz de falar. Whitman abaixou a cabeça, ciente de que eles haviam perdido mais do que sua credibilidade. Suas reputações e carreiras estavam destruídas. Nathaniel Brooks sorriu levemente e colocou a mão no ombro de Malcolm. Justiça foi feita, sussurrou.
Aplausos irromperam na sala. Lisa Carter, ainda segurando o celular, filmou cada momento. O apoio do público e da mídia mostrou que Malcolm não era mais apenas um veterano preso injustamente. Ele havia se tornado um símbolo da luta por dignidade e igualdade. Malcolm se levantou e se dirigiu à sala. Hoje não estou apenas comemorando a minha vitória. Estou comemorando a vitória de todos aqueles que foram humilhados ou ignorados por causa de sua aparência, suas circunstâncias ou sua origem. Que este caso lembre a todos que a verdade sempre vem à tona. A polícia, os espectadores e até mesmo alguns membros da plateia se levantaram em sinal de respeito. Collins e Whitman saíram da sala sem dizer uma palavra, impressionados com a gravidade de suas ações. Naquele dia, Malcolm Reis recuperou não apenas a dignidade, mas também a esperança de todos aqueles que o apoiaram. Sua luta mudou uma vida e potencialmente inspirou uma cidade inteira. Ao sair do tribunal, Malcolm sentiu a chuva cair suavemente em seu rosto. Mas desta vez não era fria nem humilhante. Era libertadora. Ele havia sobrevivido à injustiça, e a verdade havia triunfado.